Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, de facto é a última audição regimental. Eu estava a ouvir a Sra. Ministra, fazia-me lembrar uma personagem de uma história, da rainha da Branca de Neve, que se virava para o espelho e adaptado será espelho meu, haverá um SNS mais belo do que o meu. E, Sra. Ministra, objetivamente, livre-se desse espelho. Livre-se desse espelho e começa a falar com as pessoas, começa a falar com os profissionais. Ainda ontem, na Convenção Nacional de Saúde, a conclusão foi clara, que o SNS dá sinais de cansaço, com doentes à espera durante anos para fazer uma cirurgia ou ter uma consulta, ou com as grandes falhas de medicamentos. Citação do Convenção Nacional de Saúde. Senhora Ministra, neste que é um momento final e, portanto, balanço de 4 anos de governação, mais do que a incapacidade de resposta ou até de degradação que temos vindo a denunciar também enquanto fiscalizadores da ação governativa aqui na Assembleia da República, diria mesmo que o principal legado do Governo foi terem quebrado a confiança dos portugueses em relação ao Serviço Nacional de Saúde. Uma quebra de confiança resultante das promessas falhadas do próprio Governo. Prometeram mais investimento e foram orçamentando investimentos, previsões de investimentos nos orçamentos, depois na execução final, ano após ano, ficavam sempre abaixo de 50%. Devolvidos 4 anos, aquilo que ouvimos em relação a novas unidades hospitalares são apenas promessas de futuro, porque nestes 4 anos, nenhum. Uma aposta na prevenção da saúde foi reiteradamente prometida. O que verificamos em muitas áreas é um aumento da carga da doença e veja-se o caso, o ex-libris do SNS, as respostas de saúde materno-infantil, neste momento com dificuldades e com resultados periclitantes, e que a Senhora Ministra e o seu Governo e a própria Direção-Geral da Saúde não conseguem dar uma resposta cabal aos níveis preocupantes e às respostas preocupantes da saúde materno-infantil e da taxa de mortalidade infantil. Veja-se o caso da promessa da aposta nos cuidados de saúde primários, em que a abertura de novas unidades de saúde familiares fica abaixo do tempo da assistência financeira. E este Governo, que até prometeu, reiteradamente, desde 2015 até ao ano passado, que iria assegurar a cobertura universal de todos os portugueses com um médico de família, e terminamos estes 4 anos com 700 mil portugueses sem médico de família. A aposta nos cuidados continuados e paliativos foi dito desde o início, e aquilo que verificamos foi que o investimento foi incipiente e, na realidade, deixaram muitas unidades à beira da falência, muitas delas geridas por entidades da economia social. Prometeram acabar com as tensões sociais e acabam o mandato em guerra com praticamente todas as profissões da saúde. E o Governo foi reiterando que tinha contratado 9 mil, 10 mil profissionais para o SNS, e a Sra. Ministra, nas últimas 2 semanas, finalmente enviou-nos os dados, e a conclusão, infelizmente, confirma aquilo que esperávamos. Faltam quase 2 milhares de profissionais de saúde para colmatar, em termos de horas de trabalho, aquilo que era necessário por causa das 35 horas. Ou seja, aquilo que o Ministro Adalberto Campos Fernandes disse na primeira audição nesta sala, em 2015, de que custariam 20 milhões de euros e que as 35 horas não teriam impacto na vida das pessoas, foi falso. E este Governo falhou redondamente, e neste momento temos hoje menos capacidade de resposta em termos profissionais de saúde do que tínhamos há 4 anos atrás. Nos hospitais as administrações estão desmotivadas e estão desorientadas, e na realidade, apesar de formalmente não poder haver cativações, há cativações de facto pela mão da Senhora Ministra. Porque estamos em junho, meados do ano, e só 30% dos contratos de programa com os hospitais estão publicados, ainda agora confirmado. 70% dos contratos de programas ainda não foram apresentados. E, portanto, os hospitais, não tendo contratos de programas, não fazem os investimentos necessários, limitam-se a fazer a sua gestão corrente, não fazem aquilo que é preciso para os doentes. Não é normal, e era importante que a Sra. Ministra esclarecesse de forma cabal. E houve uma degradação objetiva, Sra. Ministra, e inegável dos serviços de urgência e dos próprios serviços de saúde dos hospitais. Veja-se o caso dos tempos máximos de resposta garantida. Nós não conseguimos ver os tempos máximos de espera para os exames complementares de diagnóstica e terapêutica. Não nos disponibilizam esses tempos de espera, mas ainda ontem na Convenção Nacional diziam que havia tempos de espera só para uma ressonância magnética em alguns hospitais de superior a 12 meses. Mas temos os dados das consultas e das cirurgias. Quando nós olhamos, nós sabemos os casos casuísticos, os casos pontuais de mais de 1.400 dias de uma consulta de cardiologia em Penafiel, ou mais de 1.200 dias para uma consulta de oftalmologia no Hospital de Ceia, ou mais de 1.000 dias para uma consulta de ortopedia no Hospital de Faro.
Mas para não dizerem que é uma abordagem casuística, olhemos então para o geral do Serviço Nacional de Saúde. E num total de 643 serviços de especialidades médicas hospitalares, existem 24% dos serviços em que a consulta muito prioritária, não é prioritária, é muito prioritária, ultrapassa os tempos máximos de resposta garantida. Vejamos o caso das cirurgias, em que num total de 252 serviços de especialidades médicas hospitalares, em 35, 14%, os serviços, o tempo de espera média dos doentes por uma cirurgia programada como muito prioritária, não prioritária, como muito prioritária, ultrapassa as taxas máximas de resposta garantida. E o caso da oncologia em Portugal é um caso particularmente grave da degradação a que temos assistido no Serviço Nacional de Saúde. Veja-se a questão da informação publicada pela entidade reguladora da saúde, que dizia mesmo que 18% das cirurgias de doença oncológica foram realizadas fora do prazo legal e 36% das consultas de oncologia foram realizadas para além do prazo legal. Ora, isto não é certamente aceitável para a Sra. Ministra nem para ninguém. E depois temos os casos particulares. Recentemente foi muito dialogado aqui nesta Comissão a questão de Faro, o Centro Hospitalar do Algarve, e temos também a questão do Serviço de Oncologia do Centro Hospitalar de Tondela, Viseu, onde tantas promessas foram feitas, e agora o Ministério da Saúde, para tentar colmatar, está a tentar contratar profissionais em hospitais que estão eles também em ruptura, como é o caso de Vila Real. Duas perguntas para terminar, Sr. Presidente. Uma sobre o número crescente de médicos sem acesso à especialidade. Fala-se em mais de 4 mil médicos sem acesso à especialidade em 2021. Qual é a estratégia da Sra. Ministra para inverter esta situação? E, por fim, estamos em plena época de risco de incêndios no nosso país e tem sido muito pouco clara para permitir que a Sra. Ministra possa responder a posição do Ministério sobre as corporações de bombeiros e da dívida às corporações de bombeiros. Foi dito, em maio passado, pela Liga dos Bombeiros Portugueses, em maio passado, que a dívida do Ministério da Saúde ultrapassava os 35 milhões de euros. O Sr. Primeiro-Ministro, António Costa, a 13 de maio, veio dizer que a indicação da Sra. Ministra é que as dívidas estavam saldadas. A Sra. Ministra, a 30 de maio, reiterou que não havia dívidas. Entretanto, o Presidente da Liga de Bombeiros veio reiterar todas as suas afirmações anteriores. Portanto, pergunto-lhe mais uma vez, Sra. Ministra, o Ministério tem alguma dívida para com a Liga de Bombeiros ou não tem nenhuma dívida com a Liga de Bombeiros, e qual é o valor, caso tenha? Muito obrigado.